Olá, eu sou a Josiana Alencar de Oliveira e eu vim para falar um pouquinho da minha trajetória artística e cultural que acontece aqui dentro dessa cidade maravilhosa. Eu sou professora, sou arte educadora, sou professora de canto, professora de violão, professora de teclado. Eu trabalho com a disciplina de arte nas escolas municipais e também atuei como professora de canto e violão nos CRAS aqui da cidade de Paranavaí e no Centro da Juventude. Os CRAS da Zona Leste, da Vila Operária, o CRAS do São Jorge, o CRAS Maringá, né? Eu trabalhava com eventos sociais, com eventos de produção cultural no Centro da Juventude. Esses eventos, eles sempre eram ligados diretamente aos jovens, que lá participavam e também trabalhavam os agentes de cidadania, que era uma coisa muito importante que era ligado lá no Centro da Juventude, porque a arte ela trabalhava naqueles adolescentes como uma forma de uma mudança social, tá? Ele agia diretamente na vida das pessoas e das pessoas e dos adolescentes, né? E não só com eles. E quando eu começo a falar de arte, quando eu começo a falar desse trajeto artístico-cultural, a gente sempre tem que pensar e lembrar sobre a nossa infância, como tudo começou, né? No meu caso, a arte começou a atuar na minha vida quando eu tinha aproximadamente entre os meus 4 e 5 anos de idade. Eu já despertava esse interesse pela arte, esse interesse artístico, porque eu adorava fazer shows, né? E a minha primeira plateia eram minhas bonecas, onde eu colocava minhas bonecas lá sentadinhas e cantava para elas. E o mais interessante de tudo isso é que eu sempre tinha quem registrava, né? A minha mãe, que foi sempre a incentivadora, ela sempre registrou, então, esses shows que eu dava para minhas bonecas, né? E também eu lembro assim muito dessa cena de eu cantando, e eu estava aqui na casa da minha avó, aqui em Paranavaí, dos pioneiros aqui da cidade, né? Aquela música, nega do cabelo duro, que não gosta de pentear, né? E eu tava cantando essa música e minha mãe filmando e a minha avó aplaudindo. Olha só, a gente começa a falar de infância e começa a remeter tanta coisa na nossa cabeça, né? Nos nossos pensamentos, na nossa memória bem ativa, né? E então isso sempre foi uma forma muito gostoso. Como minha mãe fazia esse registro pela filmadora e depois ela colocava na televisão, eu já me sentia uma artista completa, né? Porque na minha cabeça já estava passando nas televisões, então se passava na televisão da minha casa, também podia passar nas outras televisões, né? Então isso era muito bacana. E ainda assim, falando dessa parte de infância, de música, com 5, 6 anos, eu não tenho certeza, né, da idade, eu fui para fazer aula de piano, né? Eu comecei então na aula de piano que meus pais me colocaram, e lá foi o meu primeiro obstáculo, né? De ver aquele piano tão grande, aquelas teclas, tantas teclas ali na minha frente, e eu com aqueles dedinhos tão curtinhos, achando que não ia conseguir tocar como eu tocaria aquele piano, né? Mas aquela dificuldade que eu enfrentava, pelo contrário, né, fazia com que eu quisesse mais e mais procurar saber e identificar cada tecla, cada som, né? Porque a música ela veio despertando tudo isso, vem despertando desde sempre, desde pequena. Isso é o mais legal. E uma coisa que eu lembro também que aconteceu aqui na cidade de Paranavaí, isso foi, eu não sei ao certo o ano, tá? Mas eu tinha meus 7 anos, 6, 7 anos, o projeto Alegria, Alegria, que acontecia aqui nos bairros da cidade. A prefeitura, ela passava de bairro em bairro levando esse projeto, era um projeto social que abrangia as famílias, com brincadeiras, gincanas, era concursos, né? Tinha as barraquinhas, praça de alimentação. E eu, junto com os meus primos, a gente participava desse projeto Alegria, Alegria. Era concursos de declamação de poesia, de dança, de música, e nós estávamos sempre presentes nesses projetos. Que saudade, que gostoso que é relembrar disso,
Diz que quando a gente remete a Paranavaí, Paranavaí me remete à saudade da infância e também do que eu aprendi na infância, né, relacionado à cultura. Sempre foi muito gostoso, muito prazeroso. O meu contato com a arte, eu sempre tive muito contato com a arte. Nas escolas também, sempre participei com as professoras, como elas viam, elas percebiam que eu tinha essa vontade de estar sempre tomando frente, né? Elas sempre me chamavam para ser a oradora da turma, para cantar apresentação Dia das Mães, apresentação Dia dos Pais, apresentação para professora. Sempre estava lá a Josi fazendo alguma participação especial. Isso era muito bacana, era muito legal, né? E também a gente pode falar de quando ainda da infância, participei muito de corais, né? Comecei na igreja. Até aqui na igreja, a minha primeira participação foi no coral da igreja de São Sebastião, né? Eu lembro que a gente fazia, pegava eu e as primas, ia todos os domingos, nós íamos para missa, né? E depois, sempre no final era anunciado o que ia ser feito, né? Quais eram os compromissos durante o mês. E daí foi anunciado uma vez que teria o coral, ia ser formado o coral, e eu despertei o interesse na hora. Então eu comecei a participar, para ter o meu contato, assim, para começar com essas apresentações, de verdade, foi na igreja, aqui na igreja na paróquia São Sebastião, aqui da cidade de Paranavaí, né? Então depois disso, foi despertando, foi crescendo, foi quando eu ganhei o meu primeiro teclado, e daí nós começamos a fazer, eu conheci amigas, amigos que despertavam o mesmo interesse que o meu, né? E nós começamos a ensaiar e começamos a formar uma dupla, e depois isso aí se tornou um trio, e nós começamos a nos apresentar em casamentos, em jantar dançante, aniversário, formatura, e aí foi crescendo, né? Quando eu falo de algo que me inspirou, alguém que me inspirou para mim aprender a fazer cultura, eu não poderia deixar de citar a minha mãe e o meu pai, né? Porque desde sempre, desde muito pequena, eu sempre tive sim o apoio fundamental deles. Eles sempre estavam presentes em todo o meu desenvolvimento, né? Desde pequena, me incentivando, e na fase adulta também, né? Depois que eu comecei a participar, a fazer esses eventos que eu citei, de casamentos, o meu pai, ele estava sempre comigo, ele levava o som, porque no meu aniversário de 13 anos, ele deu de presente para mim uma caixa de som, a mesa de som, microfone completo, né? Aparelhagem completa. Então aquilo começou assim, então o incentivo vinha dos meus pais, né? E nós começamos, eles foram comigo, eles iam para estúdios para a gente poder gravar as músicas de autoria, né? Que é minha, e autoria também de um grande amigo meu. Então eles sempre estavam presentes, isso daí. E eu lembro assim, que uma vez eu fiz uma apresentação para o governador Jaime Lerner, e eu precisava cantar para ele, ele viria para a cidade, e eu tinha que cantar o hino nacional, né? E eu estava muito nervosa. Sabe quem que me apoiava? Minha mãe, né? A minha mãe, eu lembro que ela passou dias e dias assim, ensaiando comigo, nós ensaiávamos palavra por palavra do hino nacional, e ela falava assim: você precisa ter um bom desenvolvimento, a sua dicção tem que ser perfeita, você precisa transpassar através do olhar, através da sua fala, aquilo em que as pessoas ouçam o hino nacional e se emocionem, né? Então ela me ensinava a cantar, e nós ficamos ali cantando até que a gente conseguiu finalmente chegar num resultado bacana. E no dia da apresentação eu estava muito nervosa, e ela também, eu estava no palco e ela estava também num lugar que eu conseguia vê-la, e eu olhava para ela, era nítido o nervoso que ela estava, assim como eu também estava. Mas acabou que no final deu tudo certo, eu consegui cantar o hino nacional, né? E depois a comemoração foi muito bacana, porque nós duas, nós torcemos juntas, nós lutamos, ensaiamos juntas, e depois a apresentação e a comemoração
foi também ali juntinhos, bacana, os bastidores foi maravilhoso, né? Então os meus pais, eles estavam sempre na plateia e também nos bastidores, ali me acalmando, ali me incentivando, porque essa parte, essa carreira artística começou muito cedo, então eles estavam sempre ali comigo e sempre foi muito bom, né? E quando depois a gente pode vir a falar neste mercado cultural, eu já estou já há mais de, acho que quase 25 anos, né? Desde que eu comecei a atuar, utilizar isso como o trabalho para mim, algo prazeroso, tem desde os meus 15 anos, né? E hoje, atualmente, eu trabalho como arte educadora nas escolas e também como professora de violão, né? Eu também atendo alunos na minha casa, com aula de violão, aula de canto, tá? E é bacana, porque hoje eu estou, assim, devido ao momento que nós estamos vivendo, este momento de pandemia, então ele vem modificando um pouquinho aquilo que nós estamos fazendo, né? A gente não está diretamente em sala de aula, não estamos diretamente com alunos presenciais, mas nós não deixamos de ter o contato com os nossos alunos, embora isso tenha feito muita falta para todos nós, né? Mas falando um pouquinho de como foi, eu lembro de quando eu desenvolvi, trabalhei no CRAS da Vila Operária, trabalhava com as minhas meninas da terceira idade. E lá eu formei eu trabalhava com canto e nós formamos um coral. O coral se chamava Agora Que São Elas. E era muito bacana, né? Porque eu não ia lá somente para ensinar elas a cantarem. Elas me ensinavam muita coisa, né? Porque era um lugar que era um refúgio para elas, porque às vezes elas precisavam de carinho, precisavam de atenção, precisavam de conversar, né? E muitas vezes ali elas encontravam tudo isso ali nas nossas aulas. E a dificuldade que nós encontra alguma dificuldade? Com certeza encontra, né? Mas a gente sempre eu sempre busquei de forma, porque o público era muito variado. Eu tinha idosos ali, letrados, analfabetos, tinha audição comprometida, movimentos comprometidos, e a gente sempre assim, eu junto com os colegas de trabalho, né, que ali a prefeitura, que trabalhava diretamente dentro da assistência social, eles ajudavam, era um comprometimento muito bacana com a sociedade, né, com a sociedade que buscava ajuda nos CRAS, e os CRAS ofereciam e ainda oferecem as oficinas, né? E nós passamos a nos apresentar, chegava assim, final de ano, nós fizemos echarpes vermelhas e todas iam muito bem arrumadas. Para elas era um grande evento, né? Porque era um momento em que elas arrumavam os cabelos, faziam escova nos cabelos, podiam se maquiar e se trocavam com camisa branca, calças pretas, suas echarpes vermelhas, e nós íamos, a apresentação nós já fizemos no campestre, na casa da criança, fazíamos também, já fizemos no Idade Dourada, nós fazíamos na prefeitura no final de ano, até também teve um evento, uma conferência dos idosos, né, aonde este grupo também participou. Nós levamos eles para essa apresentação e lá elas puderam mostrar este trabalho. Nós também fomos aqui no CREAS, a gente levou também as meninas para se apresentarem, que foi bem legal, né? Foi assim, são trabalhos lindos, então eu falo que esse meu trabalho de canto com a terceira idade, eu falo, é a minha cerejinha do bolo, é o meu amor, né? Um amor maravilhoso que eu tenho. E além desse trabalho legal que nós temos, que foi desenvolvido com os idosos, no Centro da Juventude, onde o trabalho era diretamente ligado aos adolescentes, né? Esses adolescentes e o agentes da cidadania, onde lá eu trabalhava com canto, trabalhei com violão, trabalhei também com culinária, e não só a música, não só essa parte, nós também desenvolvíamos ações de cidadania, né? E assim, e muitas das vezes que os alunos viam até a aula,
eles paravam, a gente tinha que dar uma pausa na aula, porque eles precisavam de conversar, eles precisavam de um apoio, né? Às vezes um apoio que eles não tinham em casa, lá eles tinham isso com a gente. Então a gente a música acabava se transformando em um caminho, era uma vertente, uma ligação que eles encontravam lá com a gente. E nós desenvolvemos também, nós tínhamos dentro ali do Centro da Juventude, não era um trabalho, você não trabalhava, não era o professor que ia lá, dava sua aula, acabava e ia embora. O trabalho era em equipe. Era todos os professores, a gente trabalhava junto, era uma família, né? Eu trabalhei, ainda o meu parceiro de trabalho, e até hoje, o meu amigo Fábio, professor de teatro no Centro da Juventude. Nós desenvolvemos alguns projetos lá, né, no Centro da Juventude. Tinha uma noite na vila, que nós fizemos um projeto super bacana, não só o Fábio, mas também tínhamos o Glau, a professora Ivonete, a Daniele, né, que era diretora lá também do Centro da Juventude, e todos os professores, assim, quando a gente juntava, saía legal, né? A cultura fazia assim, a música, envolvia as oficinas de canto, de violão, de bateria, teatro, e saía, gente, era lindo de ver, bonito mesmo, sabe? E nós fizemos também uma vez um projeto, uma ação sobre a prevenção do abuso sexual na infância e adolescentes. O evento foi maravilhoso, mais de 2.000 crianças passaram por lá e nós trabalhamos ali, fizemos a parte de encenação, de música. O evento foi maravilhoso, perfeito, abrangeu várias famílias, várias pessoas, mas o pré-evento, este também tocou e nos emocionou bastante, porque nós professores abraçávamos a causa mesmo e nós íamos em busca de roupas, era cenário, era figurino, música. Então assim, as meninas ali, elas nunca tinham usado um vestido, né? E como ali elas precisavam parecer para as crianças que vinham visitar ali o Centro da Juventude, ali era um mundo encantado, então elas apareciam como vestidas de princesas. Então elas nunca tinham, meninas ali que nunca tinham tido a oportunidade de se vestir, né, de se maquiar, de arrumar os cabelos. Então elas se emocionaram tanto com aquilo que nós fizemos até um desfile ali pela Vila Operária, sabe? Foi muito bacana, e como aquele projeto tocou, né? Como aquele projeto tocou todas as famílias, né? Foi muito bacana e muito assim tocante para todos nós. Inclusive, nós pegávamos os alunos lá do Centro da Juventude, ensaiávamos com eles e nós íamos até o semáforo da cidade, do centro da cidade, nas escolas. Nós fazíamos os paradões, né, relacionado ao Dia Internacional da Mulher, ao abuso, também a exploração, que nós já falamos, né. Então assim, os alunos iam, faziam os paradões e eles adoravam os teatros que eram feitos nas escolas. Era maravilhoso também, como isso daí era encantador ver como a gente conseguia, né, a gente fez com que esses adolescentes tivessem essa participação cultural, né? Então não é só, a gente acaba falando, a gente vem falar um pouco da minha história, mas a gente acaba falando também das pessoas que marcaram as nossas vidas, né? Isso que é o mais importante. E falar também, assim, quando eu citei sobre o grupo que nós começamos a nos apresentar em jantares, casamentos, né, é o Grupo Oro. E isso daí nós tivemos 18 anos de trajetória, né, onde nós fazíamos toda a região noroeste, nós saíamos fazendo as nossas apresentações. Isso daí, uma vez nós fomos nos apresentar fora da cidade, fora do estado. Nós já fomos para São Paulo, uma vez eu me apresentei em Jericoacoara, e sabe o que era o mais legal, assim, quando a gente subia em cima do palco e a gente se apresentava, lá, eu sou Josiane, eu sou de Paranavaí, né? E o mais legal é falar que é de Paranavaí, parecia que Paranavaí estava realmente ali com a gente, né? Porque a gente leva um pouquinho do amor que a gente tem pela nossa cidade.
ser um cidadão paranavaense, né, é ter orgulho de poder falar, encher o nosso peito para dizer, quando você está em cima do palco, e dizer: eu sou Josiane, eu sou de Paranavaí, né? E é bacana, e as pessoas às vezes nos encontram e perguntam como é a cidade, e a gente só enche o peito para poder dizer, né, quanta coisa boa Paranavaí tem para oferecer para as pessoas de fora e para nós aqui da cidade, nós artistas que trabalham nessa parte da artística cultural, né. Eu também trabalho nos barzinhos, cantando. Eu tenho hoje eu não trabalho, nós não temos mais o grupo Oro, mas eu trabalho junto com o meu amigo, também meu companheiro de trabalho, Glau. Nós fazemos alguns eventos, né? A gente pega e faz ali o voz, violão e o carrom, e a gente se diverte também. E também dar as aulas de violão é muito bacana, que a gente pode fazer. E gente, falar um pouco da nossa vida é uma coisa assim muito importante, e ao mesmo tempo a gente fica meio com medo de falar, ou não digo nem medo, mas às vezes assim, receio de estar falando, né? Mas é isso, olha, trabalhar com canto é maravilhoso. Trabalhar atualmente hoje, vamos falar hoje, né, como a gente tem vivenciado este momento de pandemia que nós estamos passando, é um momento tenso, né? Mas eu falo que o artista, quem trabalha nessa área, né, eu também posso falar em nome dos professores, que eu também sou professora, eu atuo como arte educadora nas escolas, como nós tivemos que realmente rebolar para enfrentar este momento, né? Essas aulas à distância, ensinar à distância, né? E dar aula de violão à distância, dar aula para crianças à distância, né? Onde a gente precisa de usar as ferramentas, a tecnologia a nosso favor, né? Em todos os sentidos, e sempre, a gente, além de buscar a tecnologia, mas nós também temos que trazer sempre esse lado humano, né? O lado humano é o melhor que nós temos para oferecer neste momento. E sempre fazer parte de Paranavaí, fazer parte desse patrimônio, se sentir um patrimônio, né? E é assim que eu me sinto um patrimônio de Paranavaí, nessa parte artística, cultural, porque eu me sinto viva. Eu nasci na cidade de Paranavaí, eu vivo na cidade de Paranavaí, né? Então, para mim, faz muito bem a história de Paranavaí, fazer parte dessa cidade de Paranavaí. É algo que enche os corações, me enche de orgulho, né? De ter amigos, de ter uma cidade que se preocupa em atender as pessoas, se preocupa em trazer sempre novidades, novos projetos, né? A Casa da Cultura mesmo oferece tanta coisa maravilhosa para as pessoas da cidade, para as crianças, os alunos poderem ir lá, fazerem cursos. Que projeto maravilhoso a cidade de Paranavaí tem para oferecer, e eu poder fazer parte dessa história, eu poder fazer parte desta cultura, é muito bom, é maravilhoso. Paranavaí, a cidade do coração, não é mesmo? Inclusive, falando sobre essa parte de dar aula à distância, né? Olha como o mundo gira, o mundo dá essas mudanças. Imagina, gente, dar aula à distância, dar aula de violão, né? Existe coisa mais prazerosa do que você estar ali, frente a frente, com um aluno, você poder tocar uma música, ensinar esse aluno a tocar, e poder tocar no violão desse aluno, posicionar os dedos da forma correta. E com esse lance de aula à distância, de você ter que sentar na frente de uma câmera e ter que passar todo esse conteúdo, é muito difícil, né? Não, é se adaptar a essa nova
essa nova forma de ensinar. Imagina, quando nós temos um protocolo a seguir também, né? Você precisa, não é só ligar a câmera como nós fazemos em sala de aula. A gente entra numa sala de aula, a gente chega e nós nos apresentamos um bom dia, uma boa tarde, e lá a gente deixa o conteúdo, vai conforme a aula vai passando. Não, é diferente, a gente precisa se preparar, ter um protocolo a seguir, a gente tem que ensaiar antes, né? Ir lá falar sobre a prevenção do coronavírus, quais os cuidados que você deve ter, porque eu, na minha parte, eu atendo, o meu público são crianças do ensino fundamental, né? E também na parte de arte e educação, e também na parte, quando eu trabalho com alunos de violão, eu atendo desde crianças até idosos também. Então, assim, a gente precisa se reinventar e fazer com que eles se sintam, que essa aula ela não é presencial, mas nós estamos ali juntos, né? Que a qualquer momento, assim, nós estamos ali para abraçá-los, para abraçar esses alunos. Eu sempre me coloco nessa parte como professora, como musicista, de que nós sempre estamos dispostos a abraçar, mas principalmente a receber um abraço, né? A sensibilidade, eu falo que é maior de pessoas ligadas a esse lado artístico, né? Eu sou que preciso de um abraço, e aí também que adora de dar o abraço, né? E neste momento não está podendo de ter abraço, né? O que se torna muito mais difícil. Eu sonho com esse momento de poder pisar no palco, de voltar a cantar e de pegar o microfone e sim de levar o meu amor à música, né? E ter a minha plateia novamente. Que saudade, que vontade de tudo isso. Que de vontade de ter essas pessoas próximas a gente novamente. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos nos reinventando, vamos às nossas lives, né? Criando lives. Que bom que Paranavaí também tem esse suporte de fazer esses projetos também, com lives, esses eventos sociais aí, tudo online. Isso é muito bacana, né? Então, assim, isso a gente precisa só agradecer tanta oportunidade que nós temos de fazer parte desses eventos, dessas histórias. E logo, logo tudo isso passa e a gente, enquanto isso, nós vamos só curtindo a saudade, cantando em casa, cantando no chuveiro, né? Falei a época de cantar no chuveiro. E é isso, gente, assim, a música, né? Falar de música é um patrimônio maravilhoso, é uma história maravilhosa. A música é poderosa, né? E fazer parte, a trajetória da música que cada um traz, a minha trajetória, eu acho que eu consegui passar para vocês, né? Eu falei desde da minha infância, de como a música fez parte, de como os meus pais foram os meus grandes incentivadores, os meus professores também, meus professores aqui de Paranavaí que me incentivaram muito, a Casa da Cultura, que eu também sempre participei de algumas oficinas, e depois de sair deste lado de ser a aluna e passar a ser a professora, isso aqui dentro de Paranavaí, né? Então sim fazer parte dessa história e poder contar com amigos profissionais, né, que eram amigos, se tornaram os profissionais também da cidade. Isso é maravilhoso, né? Então, assim, é levar sim a nossa saudosa lembrança, nossas saudosas memórias que nós temos, certo? Tá? E vamos lá, e vamos enfrentar, e vamos sair dessa juntos, e vai que vai, certo? Então, assim, nós andando hoje, nesse momento que nós estamos andando assim pelas ruas, a gente encontra alunos, nós encontramos as pessoas que a gente conhece, e é triste a gente não poder abraçar, não poder dar aquele contato do abraço, do beijo, eu principalmente com as minhas crianças, né? Mas assim, isso passa, né? Logo passa, e o meu maior sonho, o meu maior desejo é poder passar isso para o meu filho. Eu tenho um filho hoje pequeno, tenho filhos grandes que já são adultos, que se formaram adultos, e sim, eu pude colaborar com a vida adulta deles através da música, né?
E eu tenho hoje um filho pequeno e eu quero muito, muito que ele possa aproveitar dessa cultura, dessa parte musical aqui de Paranavaí, assim como eu fiz muito uso disso. E eu gostaria assim, que ele também se tornasse um cidadão introduzido nessa parte cultural, porque Paranavaí é conhecido como uma cidade de poesia, né? Então, nada melhor do que nós termos cidadãos formados aqui na cidade de poesia, na cidade que tanto nos ensina e tanto nos oferece, né? Então, assim, são os meus mais sinceros desejos, os meus mais sinceros votos para que as pessoas, as crianças de hoje se tornem cidadãos formados, crescidos e realmente que eles consigam aproveitar tudo que Paranavaí, que a nossa cidade de poesia tem para oferecer, que é tudo tão lindo, tão maravilhoso. Isso é bom demais falar disso, né, gente? Como é bom. Então, eu vou ficando por aqui, eu me despeço de vocês, né? Falando novamente, Josiane, moradora de Paranavaí, nascida em Paranavaí, né? Nascida, cresci em Paranavaí e amo fazer parte dessa história.